Bom, nós estamos mergulhados no estudo sistematizado do livro de Provérbios e agora, hoje, nós estamos entrando no capítulo 12, né? Gente, como é bom a gente estar nessa jornada. Eu me lembro dos primeiros dias de Provérbios em que nós lemos, foram surpresas atrás de surpresas, não foi? Tantas coisas boas o Senhor revelou aos nossos corações e por meio dessas revelações nós temos construído uma identidade cristã, ensinos firmados sobre a doutrina de Cristo, ensinos firmados sobre a nova aliança, né? O jeito neotestamentário de viver. Nós não somos mais judeus, nós não somos judeus de jeito nenhum, nunca fomos, eu pelo menos nunca fui judeu, né? E eu vivo para Cristo, eu sou a igreja de Jesus, eu sou um filho de Deus autêntico, eu sou aquele que é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus, e eu preciso viver firmado sobre uma nova e superior aliança com superiores promessas, né? Promessas essas de Deus, que é meu Pai, realizadas em Cristo Jesus, que é de fato o meu irmão mais velho. Bom, eu comecei essa live dizendo o seguinte, que na multidão de conselhos há sabedoria. Isso está escrito mesmo no livro de Provérbios, que na multidão de conselhos há sabedoria. Eu gosto de pensar, de olhar para a Bíblia, por exemplo, e quando eu olho para a nova aliança, que parte daqui, ó, deixa eu te mostrar. Pronto, mais ou menos a partir daqui, né? Esse tanto todo aqui, ó, é a antiga aliança. Esse tanto aqui, ó, é a nova, ó. Tá vendo? Esse tanto todo é a antiga, esse tanto todo é a nova. E aí as pessoas pensam que tem mais escritos na antiga aliança, que ela é mais importante, ou que ela tem mais conteúdo de conhecimento. Mas na verdade esse tanto aqui da nova aliança foi suficiente para trazer toda a revelação de Deus e da redenção em Cristo Jesus. Toda a revelação da nova aliança está contida no Novo Testamento. Tudo que precisamos está aqui. E por que que lá a antiga aliança tem um conteúdo muito mais extenso, mais vasto? Porque na verdade Deus não tinha como lidar com o homem diretamente e ele andava por meio de menino de recado, se é que eu posso dizer dessa maneira, né? Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio de profetas. Então ele precisou falar por meio de vários profetas. Deus falou de muitas maneiras, por várias vezes aos pais, por meio de muitos profetas. Não é que Deus queria mandar a mesma mensagem muitas vezes. Não, não, não. É porque na multidão do conselho há sabedoria. Se Deus utilizou vários profetas, irmãos, era na expectativa de ser ouvido. Se Deus utilizou várias pessoas para enviar o seu recado, é porque ele tinha expectativas. Vai que um esquece de uma coisa, o outro se lembra de outra, e 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 na multidão do conselho você extrai a sabedoria de Deus. Veja que não é a multidão de conselhos, é sabedoria. Não é na multidão do conselho a sabedoria, não. É na multidão de conselhos existe uma sabedoria. Se você souber lapidar tudo isso, você vai conseguir extrair o melhor. Eu me lembro que na nova aliança já o apóstolo Paulo fala por duas vezes. Ele fala em Coríntios capítulo 14 e ele fala também em Tessalonicenses acerca daquelas pessoas que falam em nome de Deus. Ele disse, ouça tudo e retenha o que é bom. Na multidão de conselho, há sabedoria. Ouça tudo, mas nem tudo que você ouve é bom. Ouça tudo e retenha o que é bom. Até mesmo as palavras desse pastor meio doidinho aqui, que todas as manhãs às 11 horas está em contato com você e todas as 23 horas, antes de você ir para a cama dormir, você tem um encontro aqui comigo. Ainda que seja eu falando ou qualquer outro grande ministro que seja, irmãos, na multidão de conselhos há sabedoria. Ouça tudo, retenha aquilo que é bom. Vai que de vez em quando eu solto aí uma doideira, sei lá o que, qualquer coisa aí, que não vale a pena nem você guardar. Esquece, por favor. Fica com aquilo que é bom. Fica com aquilo que a palavra de Deus diz. Fica com aquilo que realmente vale a pena para a sua própria vida. Na multidão de conselhos, existe sabedoria. Então eu preciso extrair dentro disso. Agora veja, Deus jamais ia nos dar uma porta sem antes nos dar uma chave, né? Eu acho engraçado, porque dentro disso que eu acabei de falar, eu vou falar de novo, Deus jamais vai nos mostrar uma porta sem nos dar a chave que abre essa porta. Deus jamais vai dizer, ei, o caminho é por ali, mas a porta está trancada e não existe chave. Deus jamais faria isso.
Deus não está brincando conosco de enigmas. Deus não está brincando de esconde-esconde. Deus deseja se revelar e nos conduzir de forma triunfante. Triunfante, né? Todos os dias Deus pode nos conduzir de maneira triunfante, um pouco mais próximo da nossa realidade, ao qual Ele nos criou para ser e fazer. Nós somos predestinados para sermos a imagem e semelhança do seu Filho Jesus, para que esse Filho seja o primeiro dentre muitos. A alegria do Senhor, o prazer de Deus é ver filhos cheios da palavra e cheios do Espírito. Portanto, Deus tenta nos conduzir, vai nos conduzindo à medida que Ele acessa o nosso coração. Lá em Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus dizendo, dizeis que estou à porta e bato. Quem abrir a sua porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso ele estava falando para a igreja. Mesmo a igreja, irmãos, uma vez salvo, sendo de fato, propriedade exclusiva de Deus, ainda assim a igreja, Deus está na porta e bate. Quem abrir a porta, ele entra e senta e prepara uma mesa, um banquete na presença dos nossos inimigos. Mas é necessário eu abrir a porta. Então, Deus jamais me daria uma porta se Ele não me desse a chave que abre essa porta. Eu me lembro que durante um tempo da minha vida, eu andei muito, irmãos, buscando respostas no meio do povo altamente pentecostal. Se é que eu posso dizer assim, porque todos nós somos pentecostais. Mas eu ia atrás do povo altamente pentecostal. Eu ia para as vigílias, eu ia para o monte, virava a noite no monte, eu ia para encontro de vaso, de vasilha, de balde, de tudo quanto é coisa, e eu estava lá no meio, eu queria respostas, eu buscava respostas, e normalmente em todos esses encontros, chegavam pessoas e diziam, abre a mão, e Deus está botando uma chave na sua mão, Deus está botando uma chave na minha mão. No início eu dizia, glória a Deus, Deus está me dando uma chave, Deus está me dando uma chave, oh glória, aleluia, Deus está me dando uma chave, Deus está me dando uma chave. Mas depois, irmãos, que eu conheci a palavra, eu comecei a questionar esse tipo de profecia, né, de revelação genérica, que cabe na vida de qualquer um. Quando alguém chegava para mim e dizia assim, ei, Deus está te dando uma chave. Eu disse, amém, para abrir o quê? Não sei, é mistério. Eu digo, então não quero, toma aqui. Como é que eu vou ficar com a chave que eu não sei para que serve, rapaz? Você acha mesmo que Deus vai te dar uma chave que você não sabe nem o que é que vai abrir? Aleluia. Então veja, Deus não está brincando de esconde-esconde, Deus não está brincando, irmão, de mistério, Deus não é a máquina de mistério do Scooby-Doo. Não, Deus deseja se revelar aos filhos. Se assim não fosse, não teria nos dado o seu Espírito, a mente de Cristo, operando poderosamente na nossa vida. Nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito de Deus, o Espírito que conhece todas as profundezas de Deus, ele habita dentro de nós, para que conheçamos todas as coisas em Deus. Então no mundo, irmãos, existem muitas vozes. No mundo existem muitas vozes, mas nenhuma dessas vozes é sem entendimento. Se você for atento, se você for perspicaz, se você ficar realmente ligado, alerta, você certamente entenderá. E o procedimento, ou a procedência, não é nem o procedimento, é a procedência de cada uma dessas vozes. Né? Em tudo que nós vamos fazer, nós ouvimos muitos conselhos. Muitos. Conselhos bons e conselhos ruins. Você precisa estar cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito de sabedoria, para atentar no meio dessa multidão de conselhos o que é sabedoria para você. O que traz revelação de Deus para a sua vida. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Então, o melhor conselho sempre quem te dará será o próprio Deus. O conselho de Deus, ele é o melhor para as nossas vidas. Veja, ainda que ele use os seus vasos, as suas vasilhas, ainda assim serão os conselhos procedentes de Deus que nos colocarão certamente no trilho do sucesso. Essa é uma grande verdade. Paulo certa vez disse, ei, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Ou seja, se Paulo te der um conselho, ele não está dando um conselho que é meramente humano, ele não está dando um conselho que procede dele. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando eu digo que você só deve aceitar o conselho de Deus, é que você deve ouvir tudo e reter o que é bom. E você precisa fazer isso com base
na palavra de Deus, fazendo de fato uma mensuração. Eu vou medir, eu vou olhar, eu vou comparar aquilo que eu ouço com aquilo que a palavra de Deus diz. Porque muitos conselhos, irmãos, ainda de pessoas que eu julgo serem pessoas de Deus, muitas vezes se misturam com as próprias emoções, se misturam, irmãos, com as próprias vontades e acabam se desviando daquilo que é a vontade de Deus. Então, na multidão de conselhos é que há sabedoria. Não fique apenas com uma única opinião, a não ser que essa opinião seja a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inteiramente confiável. Inteiramente confiável. Então, discirna todas as coisas. Ponha discernimento, né? Pegue a palavra e confira aquilo que as pessoas estão te dando como conselho, irmãos. Nem tudo que começa bem termina bem. Ao contrário, a Bíblia diz que muitos caminhos ao homem parecem bons, mas no final é morte. Deixa eu te dizer uma coisa, cuidado com as suas associações. Preste atenção nos frutos que as pessoas carregam. Não se associe com pessoas que já estão em caminho de perdição, por mais que se digam crentes. Veja o fruto. Eu sou crente, vou na igreja, mas vivo fazendo coisa errada. Preste atenção na tua associação. Não estou me associando para ajudar essa pessoa. Olha a minha cara para você. Olha a minha cara para você. Sejam meus imitadores, e a garantia que eu te dou é que eu sou um imitador de Cristo. Sigam-me, ou sigam os meus conselhos, porque eu tenho seguido o conselho de Cristo. Eu posso parafrasear aqui a frase do próprio apóstolo Paulo. Então veja, o apóstolo Paulo se baseava em quê? No conhecimento que ele tinha de Cristo. Sejam meus imitadores, sigam meus conselhos, porque eu estou diante do conhecimento de Cristo. Aleluia! Se eu tenho todo o conhecimento de Deus, se eu tenho todo o conhecimento de Cristo, então eu estou apto a ser uma boa influência. Aleluia! Então veja, o conhecimento de Deus é a escada do sucesso da humanidade. Eu vou falar isso de novo, você que gosta de botar frase na internet, não é? Aline Santiago, cadê você? Você que é a rainha das frases aí, ó. Ela capricha, faz um negócio decoradinho lá, ó. Todo mundo também posta aí, não estou dizendo que não posta não. Mas a Aline tem um caprichozinho a mais aí, não é, Aline Santiago? Então, ó, o conhecimento é a escada do sucesso da humanidade. Filha Débora Cunha também costuma fazer um negócio caprichadinho, mas ultimamente ela não está postando nada. Fica ligada, Débora, não perde não, né? Então veja, o conhecimento de Deus é a escada do sucesso da humanidade. Se você busca uma vida de liberdade, uma vida livre, e livre de quê? Livre de problemas, livre de misérias, livre de condenações. Se você busca uma vida livre dessas coisas que tanto atormentam os homens, o caminho dessa liberdade se chama conhecimento da verdade. O caminho dessa liberdade, livre de todas essas misérias do mundo, chama-se conhecimento da verdade. Quando eu conheço a verdade me liberta. Liberta de quê? Liberta desses intempéries do mundo, da vida. Vice? Então veja, não significa que não seremos tentados. Não significa que tribulações não surgirão pelo caminho. Aflições podem tentar nos arrodear e nos pressionar. A Bíblia até chega a dizer que nós somos mais tentados e afligidos do que aqueles que estão no mundo. Porque aqueles que estão no mundo já estão no caminho da derrota mesmo. Nós é que estamos no caminho do sucesso, somos tentados a sair desse caminho. Quem já está no caminho da desgraça, do fracasso, da destruição, não precisa de muita atenção. Veja, quando você conduz, assista isso por favor. Quando você está conduzindo gado, eu nunca conduzi gado, mas eu já vi pessoas conduzindo gado. Quando você está conduzindo um gado, uma boiada, um rebanho, você não precisa fazer muito esforço não. O gado segue o fluxo lá. O que um faz, onde a vaca vai, onde o boi vai, a vaca vai atrás, onde a vaca vai, o boi vai atrás. E consegue aquela multidão, aquele rebanho
inteiro de gado, eles seguem o mesmo fluxo, mas o cuidado do vaqueiro é ir atrás daqueles que tomam outro caminho. É os que tomam outro caminho. É claro que no caso do vaqueiro e das vacas, o vaqueiro tenta conduzir o rebanho pelo caminho certo, e aqueles que se desviam vão para o caminho errado. Mas eu quero usar isso de maneira inversa, né? Pelo avesso. Diabo está condenando, tá conduzindo a humanidade para o inferno. Ô, boiada, vai descer todo mundo para o inferno. Vamos. Tá o cão e seu demônio lá tocando. Eles não precisam fazer muito esforço, não. Mas aqueles que se desviam do rebanho do diabo para se agregar ao rebanho das ovelhas de Cristo, esse dá mais trabalho para o diabo. É contra esses que o diabo vai tentar, de qualquer forma, fazer com que eles voltem para o caminho do pecado. Deu para entender? Então eles tentam, Satanás tenta de tudo para tirar você ao caminho do mal de novo, a conduzir você de volta àquele caminho de perdição, caminho de destruição, caminho de desgraça, o qual um dia você esteve lá. Então muitas podem ser as pressões, muitas podem ser as tribulações, muitos podem ser os levantes, muitos podem ser as aflições dos justos. Os justos são esses que saíram do caminho da perdição. Muitas podem ser todas as aflições dos justos, mas a Bíblia diz que Deus os livra de todas. Deus é que nos livra de todas. Aleluia! Deus nos livrará de todas. Desde que nós nos atentemos aos conselhos procedentes do próprio Deus. Tudo que eu preciso é permanecer fiel sobre os conselhos de Deus. Tudo que eu preciso é permanecer reto, fiel àquilo que a sua palavra diz. Ouça diretamente de Deus pelo Espírito, ouça você pela palavra lida diante dos seus olhos, ouça você por um ministro como eu, que sou ou procuro ser todos os dias um praticante da palavra, um imitador de Cristo. Sejam, portanto, os meus imitadores, porque eu sou de Paulo e Paulo é de Cristo. Então, na multidão de conselhos, você vai achar sabedoria. Fique atento, ouça tudo e retenha o que é bom, porque isso vai fazer com que você jamais volte ao caminho da perdição. Provérbios capítulo 12, do verso 1 a 5, diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios, ele o condena. O homem não se estabelece pela sua perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Aleluia! A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Tá vendo aí, Débora? É você essa aí, viu? Mas o que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos perversos são conselhos enganosos. Enganosos. Então tá aí Provérbios capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 5, onde nós mergulhamos hoje no entendimento de todas essas verdades. Provérbios 12, 1 diz assim, vamos ver de 1 em 1. Para aprender é preciso amar a correção. Olha que coisa interessante. Para que você aprenda, você precisa ser alguém que ame a correção, a disciplina. Para que haja aprendizado, para aprender, é preciso amar a disciplina. Quem não ama a disciplina é estúpido. E a estupidez é odiar a repreensão. Interessante isso. Vou ler de novo. Para aprender, é preciso amar a disciplina. Sabe, queridos, não é ser mulher de malandro, não. Tá apanhando, dizendo, bate mais que eu gosto. Mulher de malandro é quanto mais apanha, mais se apaixona. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando é de você receber com mansidão a palavra de Deus implantada em seu coração, mesmo que ela venha diretamente contrária às ações que você tem praticado todos os dias. Você sabe que está fazendo algo e aquilo já virou uma rotina para você, e aquilo tem trazido para você desgaste, tem trazido dores, tem trazido tristeza e angústias. E aí Deus levanta o vaso para trazer uma palavra de confronto à sua vida e dizer, ei, preste atenção aonde você está indo, garota. Preste atenção às suas associações. E você sabe que Deus está falando com você,
sua cara fica rubra e você tem decisão, fico com raiva ou me alegro. Sabe, queridos, eu vou te contar um segredo. Eu me lembro de um culto especificamente, isso já aconteceu várias vezes, estou falando de um especificamente, do qual um profeta que eu amo muito e considero demais. Tem muitos profetas que eu amo e considero, mas esse especificamente é meu amigo pessoal e sempre Deus tem cuidado da minha vida através da vida dele. E o nome desse profeta chama-se Simon Potter. Ele é um inglês, mas mora aqui no Brasil, ele faz parte do Ministério Verbo da Vida, e é um Lord. Ele é um homem completamente cheio da palavra, cheio do Espírito, e é um homem que traz realmente muita vida naquilo que fala, e Deus o usa muito. Eu me lembro que em um determinado culto que ele teve aqui alguns anos atrás, ele pregava e eu chorava. Por quê? Porque parece que Deus pegou tudo que eu estava vivendo naqueles dias e disse assim, faça uma mensagem para Marcelo e pregue no meio de 500 pessoas só para ele. Sabe, irmãos, a vontade que eu tinha era de enfiar a cabeça debaixo da cadeira, porque eu estava pegando um caminho tortuoso, eu estava pegando um caminho que ia me trazer prejuízo, dor de cabeça. E ele conseguiu, irmão, ser cirúrgico. Irmãos, mas ao mesmo tempo em que aquilo me constrangia e me dava vergonha, eu tinha vontade de botar a cabeça debaixo da cadeira. Eu tinha duas escolhas. De um lado o diabo dizendo, quem esse profeta pensa que é para falar isso, rapaz? Você já chegou até aqui, olha o ministério que você construiu. O diabo falando de sugestões e por outro lado a minha consciência dizendo, dê um presente para ele. Dê um abraço chorando e diga, eu te agradeço. Eu te agradeço por isso. Sabe de uma coisa? Foi exatamente o que eu fiz no final daquele culto. Quando estávamos indo para casa, eu comecei a chorar compulsivamente. Eu, ele e a esposa dele, Adriana, que estávamos dentro do carro. E eu chorava compulsivamente e abraçava ele. Dizia, sabe, muito obrigado. Muito obrigado, porque você não faz ideia como Deus usou você para corrigir a minha vida. Você não faz ideia como as palavras que Deus usou na sua boca me tiraram de um caminho de morte. Aleluia. Então você escolhe, você tem amor pela disciplina ou você aborrece a repreensão, você é estúpido. Então veja, amar a disciplina faz com que você cresça, aprenda. Mas estupidez é você odiar a repreensão, você ficar com raiva de quem te corrige. Preste atenção. Provérbios 12:2 diz, 12:2. O Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena quem planeja o mal. Claro, claro, se eu tenho diante de mim o manual do meu fabricante e eu estou andando segundo esse manual, Deus aprova. Diz, parabéns, Marcelo, é isso aí, garoto. Você está vencendo dia após dia. Você está avançando, Marcelão. Vai para cima, garoto. Eu aprovo a tua conduta, rapaz. Ah, pai, mas tem gente aí que não tá gostando. Não importa, importa é eu gostar, meu filho. Não foram os outros que te criaram, foi eu quem te criei. Você não tem que fazer nada para agradar os outros, não. Você tem que fazer para agradar a palavra, porque é a palavra que produz vida. A opinião alheia não produz a vida que você precisa. Opinião alheia não produz vida que você precisa. A palavra produz vida. A palavra é que vivifica. Aleluia. Então preste atenção se você é alguém volúvel demais, né? Que se deixa levar por todo o vento de conselho, de palavra dos outros. Que mesmo sem ver, todo mundo que fala alguma coisa, você acredita. Preste atenção. Pois Deus aprova a pessoa de bem, mas condena quem vive planejando o mal. Aleluia. Provérbios 12:3 diz, a perversidade, por sua vez, nunca traz estabilidade, mas a raiz dos justos permanecerá firme. A perversidade, viver em desacordo com a palavra. Viver em desacordo com a palavra nunca trará para você estabilidade. São pessoas instáveis. São pessoas que ficam oscilando. A Bíblia diz que aquele que não pratica, ele é um homem levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Ele é comparado a uma onda do mar que vai, que volta, que vai, que volta e não tem estabilidade.
A palavra é que te dá toda a estabilidade. É a palavra de Deus que te coloca firme sobre firmes fundamentos. É a palavra de Deus que gera em você algo importante chamado constância. Constância. A constância, irmãos, é algo poderoso na vida do cristão. É começar e ir até o fim, é não parar, é perseverar. E por meio da perseverança produzir em si mesmo um caráter aprovado. Aleluia! Você precisa entender isso com clareza e ficar firme sobre estas verdades. Aleluia! Pois a raiz dos justos permanecerá firme. Se você anda em justiça, se você estabeleceu uma raiz em justiça, pode vir o que for, meu filho. Vem e enverga para um lado, enverga para o outro. Eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes e vou repetir. Aqui na minha casa, a gente tem uma plantação de bambus japonês, ou bambus gigantes, como você queira chamar. E eles chegam a 15, 16 metros de altura. 15 a 16 metros de altura, esses bambus. Porém, durante a tempestade, eles sacodem para o lado, sacodem, estralam, trá, trá. Mas nunca caiu um bambu. Nunca, nunca, nunca caiu. Todas as árvores que você possa imaginar já caíram. O bambu permanece de pé. Por quê? Porque as suas raízes são profundas. Para ele crescer 14 metros para cima, ele já cresceu 30, 40, 50 para baixo. Então ele diz, quando você anda em justiça, as suas raízes ficam firmadas na palavra, você pode, irmãos, até enfrentar tempestades. Você pode até cometer erros na vida. Mas a raiz está lá, está firmada, o fundamento foi posto e você não vai sucumbir. Provérbios 12, verso 4. Essa é boa. Essa é boa. A mulher virtuosa é coroa do seu marido. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Mas a que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. Sabe? Uma das vergonhas mais, como é que eu vou dizer, cruéis que eu acho que as mulheres cometem com seus maridos é tomar-lhes o papel de cabeça. Eu acho que é a maior vergonha. Para mim não tem coisa mais feia e vergonhosa do que quando eu chego em determinado lugar e o homem não tem palavra porque a mulher dele não deixa. Tudo que ele vai tomar decisão diz, bem, o que é que você acha? Bem, pergunta para ela. É ela que decide. É com ela, vice? Olha, é com ela. Deixa o seu homem ser homem. Deixa seu marido ser homem. Presta atenção. Eu chego na sua casa e vejo você em cima de uma escada trocando lâmpada. Mas por que meu marido não fez? Durma no escuro. Durma no escuro, mas não assuma o lugar dele. Isso é uma vergonha. A mulher virtuosa, ela é a coroa do marido. Sim, ela faz, mas ela não procura se sobressair a ele. Tem mulheres que vivem competindo com o marido todo dia porque elas não admitem. Elas precisam aparecer mais, elas precisam ser mais, elas precisam demonstrar que mandam. Vergonha! Vergonha! Pra que você quer competir com quem quer que seja? Se você nasceu com um propósito específico. Não tem necessidade, você não vai receber nada da parte de Deus por aquilo que você fez pelo outro, não. E quando eu digo pelo outro, não é que você não deve ajudar, estou dizendo que era a responsabilidade do outro e você assumiu a responsabilidade do outro. Você vai receber da parte de Deus quando você fizer aquilo que Deus confiou a você. Faça o seu papel. Não queira pegar algo ou usurpar a responsabilidade do outro para querer aparecer. Vou dizer de novo. Não use o que é responsabilidade do outro para você só aparecer. Ganhar parabéns, você é uma mulher poderosa. Você ganha parabéns do diabo e de Deus dizendo, é feio demais, viu? Feio isso. Então a mulher virtuosa, coroa do marido, quer dizer que ela não pode trabalhar? Conversa fiada. Vai lá em Provérbios 13, ou 31, a gente vai chegar lá. A mulher virtuosa, meu irmão, segundo Provérbio 31, e ele não ia ser incoerente e dizer que essa mulher é diferente. Aquela mulher acordava cedo, ela cuidava da casa, ela dava ordem às servas, ela fazia compra, ela tinha um negócio, ela costurava, tinha uma facção, tinha um negócio de imóvel, tinha uma imobiliária, tinha um estaleiro de construir navio, tinha uma roupa de acessório, vendia cinta, ela fazia tudo isso. Mas ela não desejava sobressair pelo marido. Você chega no final e diz, o seu marido era honrado.
Seu marido era respeitado nas cidades. Ela não falava mal do marido. Ela não vivia dizendo que na casa dela era ela que fazia as coisas. Aleluia. É isso que causa vergonha. Provérbios 12:5. Os planos do justo são corretos, mas os conselhos do perverso são traiçoeiros. O plano dos justos são corretos, mas os conselhos do perversos são traiçoeiros. Bom, na multidão de conselhos há sabedoria. Vai tomar uma decisão, cerque-se de bons conselheiros. Busque os conselhos de todas as partes, mas firme sobre essas verdades aqui. Conselho dos justos, eles são bons. O conselho dos justos são corretos. Por mais que pareça que demore mais tempo, que não vai te trazer o lucro fácil como você gostaria, mas os conselhos dos perversos, daqueles que não têm Deus, daqueles que vivem segundo o padrão do mundo, se inclinam para as coisas naturais do mundo, eles são traiçoeiros. Eles podem começar bem, te parecer algo bom, mas no final pode te causar dano e prejuízo. Dano e prejuízo. Bom, assim chegamos no final de mais uma live, né? Entramos hoje no capítulo 12 de Provérbios e hoje à noite, ainda não vou confirmar com você, que eu vou confirmar com ele ainda, mas nós vamos dar continuidade do que a gente falou ontem. As pessoas pediram ontem à noite que nós voltássemos o tema ressurreição dos mortos. Já foi incrível de ontem, mas eu vou tentar trazer um convidado especial junto comigo hoje de noite, para juntos a gente falar um pouco mais e tirar todas as suas dúvidas. O que é que eu preciso que você faça? Por favor, vai assistir à noite a live, continuando falando sobre ressurreição dos mortos. Faça o seguinte, anote as suas dúvidas agora. Escreva tudo num papel, no celular, em qualquer coisa aí, até nas nuvens. Faça um sinal de fumaça, sei lá. Escreva as suas perguntas, porque a gente já vai começar e você já vai botar suas perguntas, porque eu não vou esperar 50 minutos agora para tirar não, porque 10 minutos não vai dar tempo para responder. A gente vai fazer basicamente uma live de respostas com as perguntas que você trouxer. Vamos falar alguns pontos específicos, mas você vai trazer as perguntas para que possa, de fato, motivar a nossa live, ok? Beijo no seu coração, fiquem na paz e até logo mais às 23 horas em nome de Jesus. Não esquece de compartilhar essa live no final, não esquece de fazer o seu comentário e enviar para aqueles que você sabe que não puderam ouvir hoje, tá bom? Beijão, fique na paz, até logo mais.